Olá! Você aí de casa já ouviu falar sobre racismo nas redes sociais? Algoritmos que favorecem a discriminação nesse ambiente? No Tô no Meu Direito de hoje nós vamos falar sobre este assunto e quem vai conversar conosco é a advogada Mariana Rodrigues, especialista no assunto, advogada criminalista e presidente da Comissão de Direitos Humanos, subseção OAB Feira de Santana. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, é uma honra estar aqui debatendo um assunto que é tão caro, né, e tão polêmico, digamos assim. Doutora, inicialmente, para a gente começar a nossa entrevista, explica para o público e para nós aqui o que é o racismo. Bom, o racismo ele pode ser praticado por diversas condutas, né, desde a discriminação, atrapalhando, criando obstáculos para que as pessoas possam acessar espaços, bem como as violências proferidas, né, por meio de ofensas que a gente chama de injúria racial. Quais situações podem ser consideradas como racismo, doutora Mariana? O racismo ele pode estar presente em diversas ações, né, como as que eu mencionei anteriormente, também em políticas públicas que sejam, que não garantam os espaços, não garantam direitos para a população negra e provoque uma vitimização dessa população. Doutora Mariana, e quais são as penas para quem pratica o racismo? As penas são diversas, porque a lei de racismo, ela tipifica mais de uma conduta, né? Inclusive com uma agravante quando essa situação se trata de um racismo recreativo, que é uma novidade legislativa. Doutora, eu vou pedir para a senhora explicar especificamente no ambiente digital, as redes sociais hoje a gente observa bastante, né? Publicações, você coloca um comentário, emite sua opinião na determinada publicação, sempre tem 3, 4, 5 pessoas que discordam, que lhe ofendem, né, que lhe criticam, enfim. Ali também acontece, nesse ambiente também acontece, obviamente, o racismo, né? Quando é que a gente pode observar isso e como denunciar esse tipo de prática na rede social? Principalmente é importante frisar que rede social não é terra sem lei, né? Internet não é terra sem lei e, portanto, as mesmas leis que vão se aplicar para discriminações que acontecem presencialmente também vão se aplicar nas redes com uma certa especificidade, considerando o ambiente, principalmente porque nas redes sociais aquela ofensa ela pode ganhar proporções ainda maiores, afinal de contas, mais pessoas vão ter acesso, vão obter aquela informação. Então, as redes é um ambiente extremamente delicado e violento para a população negra, né? Existem pesquisas que demonstram que, por exemplo, a rede social Twitter é uma das principais redes onde as mulheres negras são vítimas de racismo, vítimas de injúria racial, né? Então as pessoas se sentem à vontade, muitas das vezes, né, por meio de um perfil falso, para falar à vontade o que pensam, para destilar o seu ódio, mas não é bem assim, né? Não significa que ficará sem consequências penais. Doutora, quase nunca a gente ouve falar sobre prisões, alguém que foi preso por racismo. A gente ouve falar, como a senhora citou, de injúria racial. Existe uma diferença, injúria para o crime de racismo? Então, há 2 anos atrás, a injúria racial ela estava posicionada dentro do Código Penal, configurando como uma qualificadora do crime de injúria, ou seja, uma forma aumentada, né, um aumento de pena em razão da questão racial. E aí, a partir do início do governo Lula, né, tivemos uma alteração na lei de racismo e o crime de injúria racial se deslocou para a lei de racismo
para que se torne ali um crime autônomo. A partir disso, ganhou um reforço da legislação para que esses crimes não sejam prescritíveis, né? Então, independente de quando foi proferida a injúria racial, a pessoa ainda pode ser perseguida criminalmente. De fato, a questão da prisão, ela é extremamente delicada e algo que precisa ser discutida caso a caso. As penas na lei de racismo não são penas que, por exemplo, ultrapassam o limite de 5 ou 6 anos, que a gente começaria a dialogar sobre regimes de semiaberto, ou 8 anos que a gente começaria a dialogar sobre o regime fechado, para justificar uma prisão em razão de uma condenação. Mas, ainda assim, os nossos legisladores têm adotado posicionamentos cada vez mais recrudescidos, né, mais graves, mais duros, contra aqueles que praticam o crime de racismo. Na sua opinião, como especialista, advogado especialista no assunto, doutora, qual o maior desafio? A falta de denúncia ou a aplicação das leis? A aplicação das leis é algo extremamente difícil, principalmente quando a gente fala sobre redes sociais. Por mais que as redes sociais tenham possibilidade de investigar esses crimes, ainda assim nem todas as pessoas negras, a gente está falando de uma população que a questão de classe atinge essa população, então nem todo mundo vai ter condições financeiras de arcar com um advogado para conseguir quebrar, né, o sigilo dessa informação de quem é a pessoa por detrás daquele perfil, ou se a pessoa já proferia as ofensas, né, mostrando o próprio rosto, de arcar com um advogado para, desde já, registrar uma ocorrência, enfim. A nossa polícia também tem limitações no sentido de rastrear muitos crimes digitais, então acredito que boa parte da dificuldade advém de uma falta de investimento de inteligência na Polícia Civil para que esses crimes digitais não fiquem impunes. Doutora, vamos supor agora que a senhora, enquanto advogada, mulher negra, foi vítima de racismo. Qual o procedimento? Então, para os feirenses, né, a gente não tem uma delegacia contra crimes raciais, então o caminho adequado seria justamente procurar uma delegacia territorial que vai abranger diversos crimes, né, a depender da localização de onde ocorreu tais crimes. Então, fazer um registro de ocorrência, se foi uma violência que aconteceu nas redes sociais, apresentar essa prova digital, né, por meio de um print, por mais que o print tenha sido discutido na jurisprudência com relação à sua fragilidade, ainda assim se torna uma prova minimamente para início das investigações, né? Então, apresentar esse print já desde o primeiro dia do registro de ocorrência, né? Trazer testemunhas, sempre importante, para corroborar nas investigações. A senhora, enquanto presidente, né, da comissão da OAB, nesse sentido, qual o papel da OAB e como é que ela tem combatido essa luta do racismo? Então, para além da Comissão de Direitos Humanos, da qual eu presido, a OAB também tem uma comissão chamada de Igualdade Racial. De certa maneira, a Comissão de Direitos Humanos ela tem uma atuação interdisciplinar e consegue fazer está muito próxima da Comissão de Igualdade Racial, da Comissão da Mulher, da Comissão da Criança e do Adolescente, no sentido de proteger essa parcela da população que é a maior vítima de todas as violências, né? Desde violências nas redes, mas também violência racial, violência doméstica, violência contra a criança e o adolescente, violência contra o idoso. Infelizmente, a população negra vai estar marcada nos altos índices de violência, né? É o que o Fórum de Segurança Pública tem nos demonstrado ano após ano, e a OAB tem uma atuação institucional de fiscalização, de acompanhar situações de violações, de garantir, né, de forma institucional alguns direitos
pacificados, tanto na jurisprudência quanto regulamentados no nosso ordenamento jurídico. Doutora, a internet tem sido palco constante, né? Voltando para esse assunto das redes sociais, tem sido palco constante de discursos de ódio, né? De crimes de racismo. O que é que a lei prevê nesse sentido, nos crimes praticados nesse ambiente? A lei prevê uma punição ainda maior para aqueles que cometem crimes nas redes sociais, né? Considerando esse alcance, considerando a possibilidade de se esconder por meio de perfis falsos, né? Então, existe a causa de aumento, né? Como a gente chama penalmente, em razão do crime ter sido praticado nas redes. Então, uma pena de quantos anos, mais ou menos, para uma pessoa que foi condenada por praticar esse crime de racismo na internet? Vai depender muito do caso, de qual crime a pessoa na prática cometeu, mas a gente tem uma realidade processual de entre uns 4 a 6 anos de pena de reclusão aí, por causa da prática. E quando a liberdade de expressão ela é camuflada para praticar esse tipo de crime, como agir nesse sentido? Bom, nenhum direito previsto na nossa Constituição é absoluto, isso é importante frisar. Então, as pessoas têm uma crença, né, que quando fala de liberdade de expressão é irrestrita, e isso não é uma verdade. Então, as pessoas precisam compreender que no nosso ordenamento jurídico, quando a gente atinge o limite do direito de outro, o meu direito acabou. Então, se eu estou ofendendo a honra, a imagem, o emocional de alguém, então o meu direito acabou. Então, essa questão da liberdade de expressão, ela é sentida a partir desse sentido, né? De eu não posso ultrapassar o espaço do outro, não posso ferir a honra de outra pessoa. Então, é importantíssimo que as pessoas pensem 2 vezes antes de falar. Olha, a gente vai continuar falando sobre racismo nas redes sociais, principalmente aqui com a doutora Mariana Rodrigues, que é especialista no assunto. Eu vou para um rápido intervalo, mas não sai daí que já já a gente volta. E nós já estamos de volta com o Tô no Meu Direito, falando sobre racismo, né, principalmente no ambiente digital. Quem está conosco aqui é a doutora Mariana Rodrigues. Doutora, dando continuidade aqui ao nosso tema de hoje, a gente percebe que o algoritmo ele tem facilitado, né, conteúdos racistas, principalmente nas redes sociais. Como é que a senhora avalia isso? Então, a gente precisa entender que quem escreve o código, né, a programação de uma rede social, são pessoas. Então, são pessoas que possivelmente têm seus vieses, né, políticos, identitários, que podem influenciar nesse código. É o que tem demonstrado as pesquisas. Então, por exemplo, quando a gente fala de Instagram, muitas das vezes pessoas negras não têm a sua publicação tão entregue, né, com um alcance tão grande como pessoas brancas. Então, hoje em dia, a gente utiliza muitas redes sociais de forma profissional e isso prejudica, né, de certa maneira, traz um tratamento desigual para a população negra que está buscando as redes sociais para empreender. Então, o algoritmo ele pode servir, né, como esse obstáculo para o alcance de, por exemplo, digitais influencers ou empresas que a liderança sejam pessoas negras. Nesse caso, como o direito e também as instituições têm atuado, doutora, nesse tipo de situação? Na prática, o direito está muito aquém ainda nesse sentido, né? Tem muitas pesquisas feitas em universidades públicas no sentido de como o algoritmo tem influenciado na vida da população negra. E, nesse sentido, isso vai além da questão das redes sociais, como, por exemplo, o reconhecimento facial realizado pela polícia, né? As câmeras de segurança e a inteligência que é adotada nessas câmeras de segurança não são construídas, né? Não é
pensada na realidade dos rostos brasileiros, né, que é uma população extremamente miscigenada. Então, qual é o referencial de rosto de muitas câmaras de reconhecimento facial? A população chinesa, que tem um rosto, apesar de nós classificarmos pessoas asiáticas como amarelas, a gente pode dizer que são pessoas com a pele clara, que esse demarcador facial, né, essa cor de pele, pode acabar atrapalhando nesse reconhecimento facial. E é o que tem demonstrado muitos dados de que pessoas negras muitas das vezes acabam sendo presas de forma injusta, né, por um reconhecimento falho por essas câmeras. Então, tudo isso envolve programação e tudo isso envolve um programador que talvez não tenha pensado na população negra ao produzir esse código. Uma outra curiosidade, doutora, ainda sobre rede social. A rede social em questão, ela pode ser responsabilizada pelo conteúdo racista? Isso é um tema extremamente polêmico, porque tem sido, né, divulgado, tem sido debatido pelo STF, tem sido debatido pelas nossas câmaras legislativas sobre a questão da regulamentação das redes. Muitas pessoas acreditam que isso possa representar uma censura, né, mas essa atuação de regulamentar as redes é interessantíssima no controle de condutas violadoras nesse sentido e também da atuação mais efetiva da nossa polícia diante de uma investigação. Então, para garantir, por exemplo, que as redes sociais entreguem informações importantíssimas numa investigação, elas precisam se comprometer com a legislação brasileira. E não há esse compromisso, de uma forma geral, na prática hoje, principalmente porque quais são as redes sociais que nós lidamos, né? Todos os aplicativos que envolvem a Meta, ou seja, WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Ou seja, uma empresa dos Estados Unidos, ChatGPT também é uma empresa dos Estados Unidos, enfim, Twitter. A gente está o tempo todo lidando com empresas que não são brasileiras, que muitas das vezes não querem se submeter a uma legislação brasileira, né? Existe essa resistência. Então, a regulamentação das redes viria justamente para quebrar essa resistência e ajudar a polícia nessas investigações de crimes digitais. A senhora citou aí o ChatGPT, nós temos hoje em dia também a inteligência artificial, as pessoas estão utilizando muito, é uma aliada ou pode ser também um companheiro ruim, né, para trazer o racismo à tona? Qual a avaliação da senhora? Eu entendo que a inteligência artificial é aliada num plano genérico, para todas as pessoas, para todas as profissões. Afinal de contas, hoje em dia a gente tem conseguido acelerar muito a nossa atividade profissional em razão das inteligências artificiais, mas ainda assim é algo que precisa ser melhor pensado, né? Afinal de contas, quando a gente escreve, né, naquele chat, informações muitas das vezes íntimas, aquelas informações elas não ficam guardadas só pra gente, né? A inteligência artificial, ela compartilha aquelas informações com empresas que podem, por exemplo, empresas relacionadas à publicidade, empresas relacionadas a dados para ter uma noção de estatística, enfim, nossos dados nunca são privados, né? E a inteligência artificial, um ponto interessante a trazer aqui, é que as pessoas têm utilizado a inteligência artificial para fazer sessões de terapia. E quando a gente fala da população negra, considerando que é uma população que também é atingida pela questão de classe, que não tem acesso a psicólogos de qualidade ou tem dificuldade de encontrar vagas, né, nos CRAS, então, possivelmente, isso não é um dado que eu possa afirmar, mas eu acredito nisso, e possivelmente muitas dessas pessoas que têm feito esse caminho de procurar a inteligência artificial como uma terapia,
como um psicólogo, possa ser a parte da população negra. E a saúde mental da população negra é algo extremamente delicado, né? É algo que precisa ser muito debatido no conceito de saúde pública. Afinal de contas, é uma população que sofre muito com a questão do vício às drogas, do vício ao alcoolismo, a dificuldade de acesso a trabalhos que, enfim, se a gente não consegue, não conquista os nossos objetivos, isso vai causar um adoecimento, assim como o próprio racismo, que é o maior adoecedor, né? Afinal de contas, a gente lida com ele todos os dias, então é um caminho, infelizmente, natural que acontece do adoecimento da população negra a partir dessas violências rotineiras que a população sofre. Ainda sobre a inteligência artificial, doutora, nosso país, o Brasil, já tem leis específicas para lidar com o racismo no ambiente da inteligência artificial? Não, infelizmente a gente não tem normatividade nesse sentido. A regulamentação das redes, inclusive, tem esse condão, né, de trazer essa regulamentação também pensando nesse caminho. Afinal, nós, a população, não só brasileira, mas nós estamos entrando numa era de tecnologia muito grande e que os governos estão precisando lidar com essa realidade da inteligência artificial, da tecnologia como um marcador de decisão, né? A gente teve até, inclusive, um país, não me recordo qual, acho que era um país na Ásia, que decidiu eleger uma inteligência artificial como ministra. Então, assim, é uma outra realidade que a gente precisa encarar a partir de agora. A senhora acredita que o combate ao racismo precisa de leis que regulamentam os ambientes digitais, doutora? Precisa, é necessário. Agora, antes mesmo de pensarmos em lei, a gente precisa pensar na prática. Porque o que acontece muitas das vezes quando a gente pensa, quando promulgada uma legislação em prol da população negra, no dia seguinte nada mudou. Então, essa é uma realidade que o governo precisa enfrentar, né? Em questão de implementação das leis que já existem. Por exemplo, nós temos legislação para que seja ensinada a cultura africana nas escolas. Na prática, isso não acontece. Doutora Mariana, muito obrigado, viu, pela participação da senhora. Eu que agradeço. Até uma outra oportunidade. Até. Nosso Tô no Meu Direito fica por aqui. Eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau.